Olá, pessoal, eu sou o Salomão, sou do grupo 8 da Postec de Data Analytics da FIAP. E com o intuito de ajudar a Decision no seu recrutamento de pessoas, a gente criou essa plataforma multifuncional que consiste principalmente de um módulo com ranking de vagas, que pode trabalhar tanto com dados externos como dados internos, e um gerador de avaliação técnica com inteligência artificial capaz de se adaptar conforme a descrição também de vagas. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o ranking. Nesse momento, eu vou utilizar dados externos, um upload via Excel. Aqui também é possível, antes de fazer o upload, você baixar o template para você preenchê-lo conforme você queira. Tem essas colunas ID candidato, nome, senioridade, currículo e informações adicionais. E nós podemos fazer um upload aqui da planilha de teste, aí ela vai ser carregada. E aqui a gente vê tais informações sobre os candidatos, podemos navegar aqui por eles, mas aqui nós podemos colocar uma descrição de vaga. Eu vou colocar aqui uma desenvolvedor mobile e aperto Ctrl Enter e seleciono a quantidade de candidatos a serem recomendados. No caso, eu escolho 5 e nós vamos gerar as recomendações. Aqui escolheu-se essa pessoa, Gabriel Costa, que tem 3 anos como desenvolvedor front-end, React Native e outras similaridades também com a nossa descrição de vaga. A nossa métrica aqui é a similaridade de cosseno entre os embeddings, né, do currículo e da vaga. E agora vou pegar uma vaga existente para a gente ver. Vamos ver. Desenvolvedor Python. A gente pode conferir os detalhes sobre a vaga. E essas vagas são da base que a Decision nos concedeu. Eu vou gerar recomendações para essa vaga. Recomendações geradas. E é isso, ó. Tem experiência com Python e tem experiência de 2 anos como desenvolvedor. E é assim que o nosso modelo funciona. Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Vou apresentar aqui para vocês o sistema de recomendação de candidatos, né? Nesse caso aqui estamos utilizando a base de dados internos, né, da empresa. Então aqui já carregamos a base interna com os candidatos. Então podemos visualizar aqui as informações do nome do candidato, o currículo. Com essas informações a gente consegue recomendar quais são os candidatos para determinadas vagas, né? Então a gente pode descrever de forma manual ou selecionar uma vaga existente. No caso aqui da descrição manual, eu já preparei uma vaga aqui pronta para a gente fazer a descrição dela. Eu vou descrever aqui, apertar Ctrl Enter. Automaticamente ele vai perguntar para mim qual o número de candidatos que eu desejo recomendar. No caso, eu vou colocar aqui que eu gostaria de 5 candidatos, né? Temos então 29.029 candidatos carregados na base do sistema interno, né? Na base da empresa. E vou clicar aqui para gerar as recomendações. Então vamos aguardar aqui enquanto ele faz a análise desses candidatos, né? A gente usou aqui Deep Learning para fazer essas análises. A gente não só considera as palavras-chave, mas todo o contexto das informações que possui no currículo da pessoa, as qualidades daquela pessoa também, né, daquele candidato no caso. Então vamos aguardar gerar essas informações aqui para a gente, tá bom? Então aqui ele gerou, pessoal,
processo completo, né? Aí aqui tem o resultado da recomendação. Então aqui ele trouxe o ID do candidato, o nome do candidato e o currículo. Então, se clicarmos aqui em cima, a gente pode ver todo o currículo da pessoa, né? As informações que ela havia colocado, né, para ser analisado, né? Então, para essa vaga aqui, ele encontrou esses candidatos, certo? Então, é um modelo de ranking aqui, né, desde o primeiro até o quinto. Então, a Luana aqui ficou em primeiro lugar para facilitar aí numa hora de uma entrevista, tá? No momento da entrevista. Agora, pessoal, eu vou utilizar uma vaga existente da nossa base interna aqui da empresa. Quando eu clicar aqui em selecionar a vaga existente, eu apago aqui as informações para poder pesquisar, 5728, essa vaga de cientista de dados. Aqui ele já traz a descrição da vaga, né? O necessário para preencher essa vaga. Então aqui abaixo eu desço e coloco 5 candidatos aqui, que eu gostaria que o sistema recomendasse. E vou clicar aqui em gerar recomendações da mesma forma que eu cliquei no anterior. Tá? Só lembrando que a descrição dessas vagas precisam ser bem descritas, porque o sistema precisa fazer análise de forma precisa, tá bom? Então, como essa vaga tem bastante informação e está bem descrita, eu consigo gerar essas recomendações. Então, vamos aguardar aqui ele trazer esse ranking para a gente. Então, pessoal, aqui temos o processo completo, né, do ranking. Então, o primeiro nome do candidato aqui que ficou no ranking foi o Vitor Hugo Lopes, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver as informações desse candidato. Podemos visualizar essas informações completas, tá? As experiências que ele incluiu ali. Então, basicamente é isso, pessoal. O nosso sistema de recomendação de ranking aqui, ele traz essas informações desses candidatos. Além disso, caso você precise de alguma outra informação para auxiliar no uso do sistema, vocês têm a parte da documentação aqui. Então, só clicar nessa aba da documentação, vocês vão ter todas as informações do sistema e caso precise de algum auxílio, já vai ter essas informações aqui, tá bom? Olá pessoal, eu sou o William, vim aqui apresentar para vocês o Apoio Tech, que é um gerador de avaliação técnica. Esse gerador ele é usado uma inteligência artificial, usando prompts de IA, e a gente estruturou todo esse processo aqui através de campos personalizados, que podem ser editados aqui também, e baseado nos dados informados aqui, a gente pede para criar uma avaliação técnica ali, que ela pode ser usada de diversos formatos. Um formato é que o avaliador, ele numa entrevista, ele faz pergunta e baseado na resposta do candidato, ele consegue avaliar através das respostas aqui do sistema se o que o candidato falou estava certo ou errado ou imparcialmente certo. Mas vamos lá, vamos na prática aqui que vai fazer mais sentido, tá? Então, a gente tem alguns campos aqui que é para definir a estrutura da vaga. Então, um deles aqui é a profissão, tá? Então tem umas profissões já pré-definidas aqui. E caso não tenha aqui uma profissão nessa lista, é possível digitar aqui também. E aí quando você clicar em outro digitar, ele permite que você digite aqui a profissão, engenheiro de dados, por exemplo. Tá? E ele, se eu clicar aqui fora, ele vai manter aqui. Tá? Como essa daí, acho que já até tem aqui. Eu não vou... Não tem.
Vou deixar ela aqui. Ah, tem sim, engenheiro de dados. Então, eu vou escolher primeiro aqui mesmo, desenvolvedor de software. Vou escolher a linguagem Java, mas eu também tenho mais, posso escolher mais de uma opção, tá? Posso escolher Java e Python, por exemplo. Tá? Vou deixar as duas. Vou escolher aqui e posso escolher a senioridade, tá? Vou colocar pleno. E vou adicionar aqui, é opcional, tá? Mas eu posso adicionar aqui AWS ECS, tá? Então, imagine que seria um engenheiro de software ali. Vou colocar um engenheiro de software. Engenheiro de software aí, onde ele exige um conhecimento de Java e Python, tá? E um adicional aqui, AWS ECS. Eu posso escrever muito mais coisas, tá? Ele permite até 500 caracteres, mas acho que só isso aqui já é suficiente, tá? Então, tem a quantidade de perguntas aqui que eu posso selecionar, então, sendo no mínimo 3, no máximo 30. Posso incluir uma pergunta desafio. Eu posso também permitir código nas respostas. Só que tem uma limitação pela quantidade de tokens. Se eu colocar permitir código nas respostas, a quantidade mínima aqui, ela passa a ser 20, tá? A máxima que ela passa a ser 20. E aí, a partir disso daí, não é possível aumentar. Mas, se você remover aqui, ele permite voltar para os 30. Isso é para garantir ali que as respostas, né, aguente o limite de token ali esperado de uma inteligência artificial, tá? No caso, o nosso limite aqui é 8.000 tokens, tá? Então, por enquanto, não vou usar esse teste aqui. Vou fazer um no mínimo aqui. Vou colocar 15 perguntas aqui, tá? Vou colocar a pergunta desafio, que essa pergunta desafio, ela tem o interesse de ele fazer uma pergunta mais avançada, exigindo um pouco mais de conhecimento da pessoa para resolver um desafio, tá? Então, vou pedir para gerar as perguntas aqui. Ela não demora muito tempo pela quantidade, né? Só quando pede código, né, nas respostas e tudo mais, aí ela vai exigir um pouquinho mais de tempo. Mas, questão de alguns segundos, ela já responde aqui e vem estruturada as perguntas. Então, descendo aqui, ele já trouxe aqui. Então, ele montou aqui um campo, né, onde a gente pode ver aqui que ele mostra o nível básico, né, dessa pergunta, primeira pergunta. E o nível das perguntas é baseado no nível da vaga. Por exemplo, se uma vaga júnior, ele vai ter mais perguntas de básico, pode ser que tenha um ou outro ali intermediário. Essa, como é plena, vocês vão perceber que vai ter nível básico, nível intermediário e algumas avançadas. Se fosse uma vaga sênior, ele teria mais intermediário e avançado. E se fosse, por exemplo, especialista, teria mais perguntas mais avançadas, né? E além, claro, como se, por exemplo, se você colocar, por exemplo, um estagiário, então ele vai ter mais pergunta básica ali, mais simples, de acordo com o nível, né, da vaga. Essa pergunta, primeira pergunta, e ele pergunta aqui, Java, quais são as suas principais características, tá? Então ele vai falar assim, orientação a objetos, portabilidade e tal, então aí a pessoa vai poder perguntar para a pessoa e esperar algo dessas respostas aqui, né? Ou todas, ou parcial. E baseado na resposta da pessoa, né? O entrevistador tech, ele vai poder escolher aqui como é que foi a resposta dele, se foi completa, foi incompleta, se ele errou a resposta, ou ele não sabe a resposta, né? Ele pode falar, não sei a resposta, tá? E aí, vamos clicar em alguns aqui só para poder começar a ter insumos, tá? Então, vou colocar aqui, essa foi completa. E agora, como eu coloquei Java e Python, ele também já fez uma pergunta muito parecida, tá? Para Python também, nível básico, tá? E aí eu vou colocar aqui a resposta completa. Tá? Ele fez uma pergunta interessante, que ele fez a pergunta entre Java e Python, diferença um do outro, tá? Vou colocar incompleta só para preencher mesmo, tá?
E aí eu vou preenchendo aqui, tá? Imagina que a pessoa não sabe a resposta. Que ela errou a resposta. E assim por diante. Tá? Vou passando aqui até completar as 16 perguntas, né? Porque tem um desafio. É 15 mais uma. Para vocês verem o finalzinho. Ele mesclou bastante. Ele já está aumentando aqui o intermediário, falando de threads. Falou de Docker aqui para cima, ECS. Falou de AWS. Aqui já um avançado. Perguntando o que é Designer Partners. E por último ele fez um desafio aqui, tá? Como lidar com alta latência em chamadas de API em uma aplicação Java. E aqui ele fala de cache, async, circuit breaker. Tá? Então, uma vez terminado isso, aí você tem 3 opções, né, que ele pergunta o que deseja fazer agora. Então, você pode calcular o resultado da resposta dele. E aqui ele vai dar aqui fazer o cálculo, pontuação, tá? E vai falar quanto que ele acertou, tá? No caso aqui, ele deu como 79,41%, tá? Então, ele está acima. Aqui o limite eu coloquei 65, tá bom? A pergunta desafio, por ela ser mais complexa, a gente tem um peso dobrado, então se ele acertar, ele dobra. Se ele responder em parcial, o peso, que é meio, né, ele aumenta, tá? E tem outros 2 botões aqui, tá? Então ele pode gerar o PDF das perguntas. E aí eu clicar aqui, ele vai gerar aqui. Antes de eu clicar aqui no PDF, não é necessário responder todas essas perguntas aqui para gerar o PDF, tá? Se a pessoa quiser só gerar e vir aqui e gerar o PDF, né? Gerar as perguntas e depois vir gerar o PDF, pode fazer também. Então, clicando aqui no baixar o PDF das perguntas, ele vai baixar aqui. Baixou esse PDF aqui. E aí a gente consegue avaliar como que vem a pergunta. E esse PDF aqui é para ser usado em uma prova presencial. Imagina que o candidato vai lá na empresa, você quer aplicar uma prova para ele, então ele já vem aqui as perguntas aqui, tá? Aí ele faz a avaliação e ele pode responder, tá? E aí tem um outro PDF aqui que é pro entrevistador, tá? Então ele também pode ter uma cópia, só que a dele é mais completo, porque além das perguntas, vem as respostas aqui também, as respostas esperadas, tá? Inclusive, também vem o nível aqui do ladinho aqui, ó. Tá? Então, ele gerou as mesmas perguntas em PDF. Bom, retomando essa primeira etapa aqui, né? Então, a gente finaliza essa primeira abinha aqui, tá? Subindo aqui. E aí, a gente tem a opção aqui, escrever vaga livremente, tá? Esse daqui, ele já é bem mais simples, porque você né, se você tiver já a descrição da vaga, você coloca aqui e já pede para ele gerar, tá? Então, eu vou pegar uma descrição aqui que eu tenho. Vou colar ela aqui. E eu vou pedir, inclusive agora eu vou pedir para ele incluir código, tá? Deixa eu ver, ele está falando de Java e Angular, tá? Então, provavelmente ele vai criar código Java e Angular aqui. Então, aqui ele estava 15 perguntas, eu vou aumentar para 20, tá? Pedir para ele... Não, vou pôr 10, senão vai demorar muito tempo. Vou pôr 10 aqui, só para ter uma... Não vai demorar muito para responder. Mas com isso ele vai... Acabou ficando com 11, mas tudo bem.
Aí com isso ele vai montar toda a estrutura, só que dessa vez ele vai fazer desafio com código também. Então, isso é interessante, que aí demonstra ali o conhecimento da pessoa sobre o código. Tá? Então, aqui ele pergunta o que é Java, sua importância e tal, você vê nível básico, Angular, né? Ele tá falando TypeScript e tal. Aqui ele colocou aqui o código de API REST, na verdade, um exemplo, né? Conceito de API REST e tal, como elas são utilizadas. Perguntando aqui, AWS, serviço da AWS aqui, muito legal. CSS3, tudo que estava lá na descrição tava incluso aqui que eu tô vendo. Tá? O que são micro frontends e quais são as utilidades. O que é um BFF. Aqui ele deu um exemplo aqui de token JWT. Perguntando. Otimização de desempenho no Angular. HTTPS, validação. Get post. Aqui ele deu aqui é o 11ª última pergunta antes do desafio. Ele perguntando como funciona a injeção de dependência aqui no Angular. E aí ele deu um trecho de código aqui, ó, exemplificando aqui, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, tá? E aí, por último, ele deu aqui um nível avançado, né? Um desafio de problema de solução, tá? Aqui no caso eu posso gerar os PDF também, posso calcular aqui, mas não vou fazer todo esse processo, tá? Porque a gente já fez antes. Vou só gerar o PDF aqui, a gente ver aqui como que ele ficou o PDF. E é isso. Terminamos aqui a primeira etapa do Apoio Tech. E agora será apresentado a última etapa aqui do Apoio Tech, que é o selecionar vagas. Olá, eu sou a Ana, também faço parte do grupo 8. Aqui eu vou estar mostrando como funciona a nossa terceira opção do gerador de avaliações técnicas. Então eu clico aqui na opção selecionar vagas. Essa terceira opção, ela serve para a gente conseguir selecionar as vagas que estão disponíveis no banco de dados da Decision. Então aqui são vagas que já têm disponíveis e eu consigo selecioná-las e gerar as perguntas para o entrevistador. Então aqui eu posso selecionar as vagas tanto pelo ID da vaga, como também pelo nome da vaga. Aqui nessas barras está habilitada a opção de apagar e escrever de novo o número da vaga. E também aqui na barrinha de opção selecione a vaga, você também pode escrever o nome da vaga, se você optar por isso. Então aqui, vamos selecionar um. Aqui ele já, a partir do momento que você seleciona tanto o ID ou a vaga, ele já vai preencher o restante das informações. Então selecionei ali o ID, ele preencheu a descrição da vaga, os conhecimentos e a senioridade da vaga. Aqui é a mesma coisa, né? A gente pode selecionar a quantidade de perguntas, incluir uma pergunta desafio e permitir o código nas respostas, assim como as outras opções de geração de perguntas, tá? Para o entrevistador. Aqui, vou deixar selecionado, vamos comentar aqui, vamos deixar 11 e vamos deixar 12 e incluir uma pergunta desafio. Se você quiser, também pode permitir código nas respostas. Aqui no exemplo, vamos incluir só a pergunta desafio. Ele vai carregar, vai demorar alguns segundos. E assim que finalizar, ele vai trazer aqui as 12 perguntas e o desafio.
Aqui já rodou, então aqui ele traz algumas perguntas. Ele pode trazer de nível básico até o básico, intermediário e avançado, dependendo da senioridade da vaga. Aqui o entrevistador vai poder selecionar como que foi a resposta que o candidato deu. Então ele pode selecionar se o candidato não sabe a resposta, se errou a resposta, se a resposta foi incompleta ou se a resposta foi completa. Vamos selecionar aqui algumas opções para esse candidato ser aprovado no retorno final, ali como exemplo. Aqui seria a pergunta desafio, que seria a pergunta mais, né? Então a gente selecionou ali em cima 12 perguntas e selecionamos uma desafio. Aqui no final, o entrevistador pode selecionar 3 opções. Então ele pode calcular o resultado final, que essas respostas gerarão, ou ele pode gerar um PDF das perguntas, apenas com as perguntas, ou ele pode gerar um PDF das perguntas com as respostas. Aqui, como exemplo, vamos calcular o resultado final. Então, ele respondeu todas as respostas, ele teve uma pontuação de 11. A resposta desafio foi completa também, e ele aceitou a resposta desafio. Então, aqui do total foram 13 de 14. E ele teve uma porcentagem de 92,6% para aprovação. Então, esse candidato seria aprovado. Nós também deixamos, para complementar e para ajudar quem for utilizar a ferramenta, uma documentação. Aqui nessa documentação, ela contém as principais funcionalidades, como usar, então aqui detalhadamente, como a pessoa pode utilizar, como o entrevistador pode utilizar, e também deixamos aqui as técnicas utilizadas para gerar a ferramenta. E por último aqui, né, a apresentação dos criadores aqui. Então, esse primeiro aqui sou eu, o William. Tem aqui meu e-mail de contato, tem aqui meu LinkedIn também. A Ana. Tem aqui o e-mail de contato dela, tem o LinkedIn também. O Salomão também está aqui conosco. E o Gabriel. Essas foram as pessoas dedicadas ao projeto aqui, fazer acontecer. E é isso. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.